Fala pessoal, tudo bem? Aqui é mais um vídeo do professor Rodrigo e neste vídeo eu quero começar com vocês uma sequência aí de aulas de matemática básica. E nessa primeira aula nós iremos trabalhar com frações, tá? Conteúdos aí de sexto a nono ano de matemática para poder suprir aí as necessidades de vocês em física e química no ensino médio e até mesmo para matemática, tá? Dos anos mais avançados aí da escola, ok? Começando simplesmente por fração, a gente tem que lembrar que as frações, elas nada mais são do que recursos aí matemáticos para pensar em partes de algo, tá? Divisões, ou até mesmo repartições, ok? E como essas repartições ou essas divisões são mostradas? Nós vamos pensar no exemplo de uma pizza, que é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, certo? Essas pizzas sempre são cortadas em várias partes. Ninguém come uma pizza inteira num só pedaço, eu acredito. Enfim, essa pizza ela tem 4 pedaços, certo? Porém, ela totaliza uma pizza só. Ou seja, o total de pizzas que nós temos aqui é uma pizza completa. Porém, essa pizza completa ela é repartida em 4 pedaços de pizzas. 4 pedaços de uma pizza, né? Se nós fôssemos dizer, eu comi um pedaço dessa pizza. Se você comeu um pedaço dessa pizza, então um pedaço é o equivalente a 1 sobre 4 pedaços dessa pizza. Entendem? Isso é a quantidade de pedaços e a quantidade de pizzas. Então, dizer que você comeu um pedaço dessa pizza de 4 pedaços é o mesmo que dizer que você comeu um quarto de uma pizza. Isso que significa um quarto. Tá? E isso é muito importante de ser entendido, porque é o que vai deixar a gente entender o conceito de soma de frações. Porque se nós pensarmos aqui como um quarto de pizza mais um quarto de pizza, um quarto de pizza e mais um quarto de pizza, aqui nós temos então uma pizza inteira, né? Como eu já disse, que é formada de um quarto de pizza mais um quarto de pizza mais um outro quarto de pizza mais um quarto de pizza. Percebam que nós temos aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Um erro muito comum que os alunos cometem é somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, né, e dar o 16 aqui embaixo. Mas não é possível, porque nós temos no fim uma pizza só. Se você repetir essa referência, que é o 4, você vai perceber que continua sendo uma divisão a fração. 4 sobre 4 é uma divisão, que vale 1, ou seja, um pedaço de pizza. Entendem? Por convenção, então, nós temos aí que estes nomes, tá, de qualquer número que fica aqui em cima e qualquer número que fica aqui embaixo, tem o nome numerador e o nome denominador. E assim nós vamos perceber que a primeira regra, né, para nós somarmos esses numerais de baixo, que são os denominadores, é que eles sejam iguais. Então, os numeradores devem ser iguais para que possamos somá-los ou subtrairmos também, que é a operação oposta, operação contrária à soma, certo? Enfim, esse aí é o conceito de fração, tá? Ele serve para mostrar partes de uma coisa, né? Que são constituintes de uma coisa maior, certo? E esse foi o exemplo com a pizza. No próximo exemplo aqui eu vou mostrar para vocês, então, como nós podemos fazer isso na prática, somente com valores, ok? Bom, então aqui nós vamos fazer o exemplo mais simples, né, que nós temos de soma de frações. Com denominadores iguais.
Neste caso, para frações com denominadores iguais, né, nós temos aquela regra simples de que para realmente a gente somar frações, nós precisamos ter os mesmos denominadores. Então vamos supor que nós temos aqui 3 terços mais 1 terço mais 5 terços. É um valor bem simples aí. Aqui nós vamos ter uma simples fração, uma única fração que vai representar a soma das três, que vai ter denominador 3. Que é a referência aqui. Então você sempre vai repetir, né, o número de baixo. E o número de cima, o numerador, nós vamos somar. Então 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9 terços. Perceba aí que nós temos, então, né, uma fração 9 terços, que é uma fração que pode ser redutível. Perdão. O redutível significa que ela pode se tornar um valor um pouco menor. Mas o que significa isso? Significa que nós vamos simplificá-la. Poderíamos pensar em 9 dividido por 3 diretamente. Ou pensar em 9 dividido por 3 e 3 dividido por 3, né, que é o processo de simplificação. Seria então 9 dividido por 3, 3. Esse é o valor dessa fração. Então, essa soma toda aqui equivale ao valor 3, ok? Agora, um caso onde nós temos a soma de frações, porém com denominadores diferentes. Como fazer nesse caso? É aí que muita gente vem com aquele erro de querer somar os denominadores. E aí, como fazemos? Vamos supor que nós temos aqui os valores 2 quartos mais 3 oitavos. Um caso bem simples. Nós precisamos, primeira coisa, né, percebendo aqui que são denominadores diferentes, vamos precisar transformá-los. Mas aí, a gente precisa transformar só esse, só aquele, transformar os dois, como saber? Bom, o objetivo é que eles sejam iguais, não importa qual número. Nesse caso, eu sei que o número 4, quando multiplicado por 2, vira 8, então fica mais simples. Porém, uma regra muito importante que a gente tem que saber da soma de frações é que, como essa fração ela também é uma proporção, toda alteração que eu faço embaixo, de ganho, né, ou diminuição, ou seja, multiplicação e divisão, tem que ser feita em cima também. Então, se eu multiplico por 2 aqui embaixo, preciso também multiplicar por 2 ali em cima. Fazendo isso, a nossa nova fração seria 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. E a outra fração a gente apenas repete, mais 3 oitavos, certo? Agora sim, nós temos denominadores iguais. Então, nós vamos apenas repetir o processo que nós fizemos anteriormente. 8 e 8 aqui, repete o 8 no denominador. E o 4 mais 3, 7. Nesse caso, diferente do outro, nós não conseguimos reduzir, porque 7 e 8 não tem nenhum múltiplo comum aí entre eles, né? Não tem nenhum divisor comum, perdão. Então não tem como nós dividirmos por outro número, então ficaria 7 oitavos, certo? Bom, então aqui, pessoal, nós vamos fazer um exemplo com frações de denominadores diferentes. Porém, é um exemplo um pouco mais complexo, tá? Nós vamos fazer um exemplo com frações que realmente tenham denominadores diferentes e que não sejam múltiplos um do outro. Então, para isso, eu vou colocar aqui 1 terço mais 2 quintos mais meio. Tá? Um exemplo aleatório. Perceba que 3, 5 e 2 não possuem nenhuma relação aí de divisão em comum, né? Não dá para você multiplicar o 3 por um número que ele vire 5, não pelo menos por um número inteiro. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Eu vou falar uma regrinha direta que nós vamos usar aqui, que é muito simples e é baseada na tabuada. Lembra lá da tabuada, que quando você multiplicava 3 por 5, você tinha o valor 15? E quando você multiplicava o valor 5 vezes 3, quanto você tinha? 15 também. Ou seja, a ordem aqui da multiplicação, né, ela não muda o resultado. É aquela famosa regra da matemática, né, que a ordem dos fatores não altera o produto.
Isso implica no quê? Nós podemos usar isso aqui na nossa fração. Se nós multiplicarmos 3 por 5 e 5 por 3, nós sabemos que eles vão virar números iguais. Não esquecendo daquela regra de que a fração ela é uma proporção, então o que você fez embaixo, você também deve fazer em cima, tá? E por enquanto não vamos mexer aqui neste 1 sobre 2, tá? Nesse meio. Que vai ficar como? Vai ficar 1 vezes 5, 5, 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15 também, mais o meio, né? 1 sobre 2, que nós ainda não mexemos. E agora? Agora a gente precisa também transformar esse 2 para que ele fique igual aos outros denominadores. Mas antes disso, como os dois aqui já são iguais, nós podemos somá-los. Para somá-los, então, a gente vai repetir o 15, denominador de igual, e somar o 5 com o 6, que são os numeradores, para ficar igual a 11. Tá? Ficando igual a 11, agora sim nós colocamos mais 1 sobre 2. Beleza. Esse 2 ele precisa virar alguma coisa igual a esse 15, ou outro número. Os dois têm que chegar iguais. Para que eles fiquem iguais, eu vou usar aquela mesma regra. Eu vou multiplicar esse 5 por 2, e vou multiplicar esse 2 por 15. Tá? Esse 15, perdão. E aqui em cima também. Lembra sempre de manter. Aqui é vezes 2, aqui é vezes 2. Aqui é vezes 15, aqui também. Tá? Como vai ficar? 11 vezes 2, 22. 15 vezes 2, 30. Mais 1 vezes 15, 15. E 2 vezes 15, 30 também. Certo? 22 mais 15 é igual a 37. E 30 mais 30, perdão. Na verdade não é 30 mais 30. Aqui, como eu disse, né, a gente tem que fazer o denominador ficar igual. Como ficou igual, eu só repito o denominador aqui. Isso que eu acabei de falar, na verdade, é o erro que a maioria dos alunos cometem quando não lembram de como resolver soma de frações. Eles acabam somando os denominadores. Isto é errado, tá? Nós apenas vamos fazer aqui, vamos conservar o denominador, 30. E aí fica 37 sobre 30, ou 37 30 avos, tá? E essa é a resposta final, porque não tem como nós fazermos a simplificação, ok? Esse é o exemplo aí um pouco mais complicado, pessoal. Qualquer dúvida que eu possa resolver aí para vocês, me chamem aí. Valeu, pessoal. Obrigado.